TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Abençoados com todas as bênçãos. Lhes saúdo caminhando para esse espetáculo que vai mudar o mundo. Bem, o tema de hoje é um tema que vai em linha com o tema anterior. 2 anjos me revelaram a mim em 73 e aí foi o chamado. Quando chegou esse chamado, eu não olhei para trás. Não foi fácil porque era algo nunca antes escutado. A mensagem que eu ensino não se havia dito em 2000 anos, estava escrito, incorporado nas 14 epístolas de Paulo, mas ninguém havia ensinado com a mente de Cristo, como este servidor o tem feito. Portanto, esta é a mensagem que eu tenho dito que reservar, que me cuidar, é a luta que eu tenho tido, porque muitas pessoas não querem que eu continue falando. Naturalmente isso prejudica, porque é que nós, o que ensinamos é o que está escrito. E o sistema protestante, católico, todos os outros sistemas de caráter religioso não está de acordo com o que está escrito, de acordo com as 14 epístolas de Paulo. Portanto, seria bom me calar. Se eu me calasse, para ele seria uma conquista muito grande. O tema de hoje é guardai-vos dos cães. Um pouco forte, mas essas são terminologias paulinas. E eu o que faço é imitando o que diz o fundamento. Lá em Filipenses, no capítulo 3, olha o que diz. Diz, no verso 1, diz: para os demais irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me importa escrever as mesmas coisas. E para você é segurança. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos dos mutiladores do corpo. Porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne. Bem, então, é que quando diz aí guardai-vos dos cães, está falando dos apóstolos. Um pouco forte essa aplicação, verdade que sim, mas nós entendemos pelo que temos lido, que quando ele falava assim, ele se referia a Pedro e os da circuncisão. Quem era o chefe da circuncisão? Pois Pedro e Jacó, Tiago, esses são os líderes da circuncisão. Por isso, quando lá em Tito diz que nos cuidemos dos maus obreiros, diz especialmente os da circuncisão, que transtornam casas inteiras. Pois eles pensam que, ao circuncidar o corpo, eles qualificam ou sobem a um grau de espiritualidade. Mas Paulo diz aqui, se você quer circuncidar por questões físicas, por questões de benefício pessoal, não religioso, pois você vai se circuncidar. Mas se você se circuncida pensando que com isso vai agradar a Deus, aí é onde está o problema. Porque Paulo diz aqui, nós somos a verdadeira circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e não confiamos na carne. Aqui também diz que te guardes dos maus obreiros. Existem maus obreiros, até entre nós existem maus obreiros, maus colaboradores que abusam da amada e a espremem e a utilizam para benefício pessoal. Então, dessas pessoas tem que se cuidar delas. Não deve estar colaborando se não fazem fazê-lo e não tem a delicadeza para tratar com a amada do Senhor, se não tem o proceder, o cuidado. Então, tem que sair. Devem procurar outra coisa para fazer. Então, também diz,
guardai-vos dos mutiladores do corpo, que já lhe expliquei que estes são os da circuncisão. Bem, é que quase sempre, quando Paulo se refere a cães, um cão. Existem cães perigosos e ainda mais se tem raiva. Estes eram cães raivosos porque não só existiam, mas tratavam de judaizar aos gentios, aos que Paulo já havia conquistado. Queriam circuncidá-los para guardar as tradições judias. E você tem que se cuidar disso. Temos que nos cuidar dos cães evangélicos que ainda estão batizando as pessoas, lhe dão um pedaço de pão, lhe dizem, olha, este é o corpo de Cristo. Uns dizem que é o símbolo, este é o sangue, símbolo do sangue, para perdão de pecado. Não honram o sacrifício da cruz do Calvário. Tem por imundo o sangue do pacto, quando dizem que o pecado ainda existe. Entretanto, se atrevem a comer um pedaço de pão e uma taça de vinho, dizem, este é o corpo do Senhor. Então, tem cães evangélicos, cães católicos, esses são os mais perigosos também. Porque daí, por causa desses cães, se foi feito muito dano à nação inteira. Ao mundo inteiro se foi feito dano por causa desses cães. Porque diz aí que essas são pessoas más, maus obreiros fraudulentos, que se disfarçam como ministro de Cristo e enganam aos ingênuos. Então, existe uma advertência para nos guardar deles. Olha, eu estava olhando as notícias desses dias e estive vendo a dívida dos Estados Unidos, por exemplo. E em teus países também, mas vou mencionar dos Estados Unidos, porque eu vivo aqui. Mas existe uma dívida de trilhões. Trilhões. Então, eu me ponho a pensar que o dano que tem feito os cães religiosos é que eles não dão a César o que é de César. Se todos eles pagassem impostos como pagamos todos nós do ministério, você sabe que cada ministério nosso em cada país está registrado com o governo e cada bispo se encarrega de pagar os impostos ao governo? Nós somos o único ministério que honra dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós, aqui nos Estados Unidos, imagina, somos tantos e semeamos milhares e milhares de dólares para o governo, mas tudo o que paga os demais obispos em todas as partes. Imagina-se como nós contribuímos. Se os Estados Unidos, se o presidente Obama ou qualquer presidente que esteja me escutando tivesse as calças, porque tem que ter as calças bem vestidas para dizer-lhes, bem, agora as igrejas vão pagar impostos. Dessas propriedades que tem que pagar impostos. Você sabe os lotes milionários que tem essas igrejas batistas, metodistas, pentecostais, católicas, às vezes no centro da cidade? E então, como eles usam o termo sem fim lucrativo, pois aí entram milhares e milhares de dólares que às vezes até usam e pessoalmente para se beneficiar e dizem, isso não é meu, mas não tem quem os toque, quem os possui são eles. Mas agora mesmo essa nação está sofrendo por causa dos cães. Quando Paulo diz guardai-vos dos cães, os Estados Unidos não soube se guardar desses cães. E até este dia tem suas dívidas têm perigo na nação por causa do abuso dos cães. Os falsos obreiros que têm o rebanho falido. Portanto, eu quis aproveitar esta ocasião e este tema para lhes advertir. Quando Paulo diz guardai-vos dos cães, é que eles estão dispostos a te fazer dano. São líderes que creem, que conhecem a Bíblia. Creem que governam bem a teologia. E, na verdade, é que são ignorantes, porque ainda não se tem dado conta que há dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Eles dizem que isso é físico. Não estamos falando fisicamente, são evangelhos. Evangelho da circuncisão, que acabou quando Cristo morreu e ressuscitou. E ali mesmo tinha que acabar. E então assim que Cristo ressuscitou, começou o novo evangelho da incircuncisão.
Isso está clarinho em Gálatas capítulo 2, verso 7. Você sabe que o pastor que vive perto de ti, que se opõe a ti, que zomba de ti, ele não conhece isso. Ele não sabe que Paulo é o único apóstolo para a igreja. Eles utilizam os 12 apóstolos. Ao utilizar os 12 apóstolos, se entende que se há 2 evangelhos, ao usar os 12, estão usando o de Paulo e o de Pedro. Assim clarinho diz em Gálatas 2:7, olha como diz, pois se há alguma pessoa nova que está nos escutando, olha como diz, antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho de quê? Da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, atuou também em mim para os gentios. Quer dizer que Deus lhe deu esse evangelho a Pedro, mas era da circuncisão. Quando Cristo morre e ressuscita, então agora vem outro evangelho, que é o que lhe dá a Paulo, para nós os gentios. E enfim, ambos, judeus e gentios, sejam quem seja, o justo viverá pela fé, não pela circuncisão. Circuncisão significa que tu vives pelo que fazes, está vivendo por lei. Se tu queres ser salvo desta maligna e perversa geração, se tu és um chamado e não estás no evangelho da incircuncisão, tu te colocas como um falso irmão. Assim Paulo o chamou neste mesmo capítulo, no verso 4 do capítulo 2. Olha como diz, e isto apesar dos falsos irmãos introduzidos às escondidas que estavam espiando nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos reduzir à escravidão. Veja, falsos irmãos. Por que eram falsos? Porque guardavam a lei. Se você está guardando a lei, se você pertence a essas igrejas com o 7º dia adventista, você é um falso irmão, porque você está guardando a lei e você não está em liberdade. Ao contrário, diz aí que espiavam a liberdade que tinha Paulo, a liberdade que dá esta poderosa graça, que te sente livre, que te vai o medo de Satanás, que te tira o medo do futuro, que se tira o medo da morte, está pronto para o que vier. Por quê? Por causa da informação que tens em tua mente. E tu, abençoado, um familiar que se tem tido alguém na nuvem, não tens que chorar. O que podes fazer é sentir falta, porque não vê fisicamente, mas não penses que não está sabendo de todas as atividades que há aqui nessa terra. Nós, os da incircuncisão, entendemos que o sair do corpo é um ganho. Quando tens que sair, é um ganho. Portanto, é que nos colocamos com essas palavras. Para mim tem sido uma honra poder te apresentar este calqueio, que te adverte que tens te guardar dos que estão ao redor. São falsos obreiros. São cães religiosos dos que têm que se cuidar para guardar a nossa verdade conosco. Nesta ocasião, vamos falar sobre guardai-vos dos cães, parte 2. Isso é uma expressão paulina que se dedicou aos apóstolos, aos 11 apóstolos, por causa do dano que eles lhe fizeram à igreja e o dano que tem feito ao mundo inteiro. A Igreja Católica Romana é culpada da pobreza mundial dos países, das finanças dos países se enriquecendo. Esse tem sido o trabalho do adultério espiritual que tem tomado lugar, que Jesus Cristo, o homem, os está destapando com determinação e com o que está escrito. Vamos ler ao verso principal em Filipenses capítulo 3, verso 1 e 2. Para os outros irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não importa escrever as mesmas coisas, e para você é segurança,
como quem diz, eu vou continuar repetindo, ainda que algumas pessoas não gostem que eu repita, mas eu vou continuar repetindo, porque aí é que está a aprendizagem. Diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos mutiladores do corpo, porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiando na carne. Bem, nós temos continuando seguindo um padrão de ensinamento por causa do dano que se tem feito à igreja. Hoje vamos misturar este ensinamento com a carta que ele escreveu aos Coríntios, quando ele disse dos sentidos extraviados. Olha como diz. Vamos dar leitura à segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, para ver como é que o trabalho dos apóstolos fez dano às nações. Que meios utilizaram para eles se infiltrar dentro de uma sociedade que não teve discernimento de saber que ali havia maldade. Olha como diz o capítulo 11. No verso 3 diz: mas temo que, como a serpente com sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos, a mente, vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. E aqui é que está a chave deste extravio que tem tomado lugar por 2000 anos. Diz, porque se vem algum pregando a outro Jesus, e não é que há outro, mas vamos ver como é que está esse engano, onde está esse feitiço. Diz, se vem alguém pregando a outro Jesus, diferente do que temos pregado, ou se recebeis outro Espírito do que haveis recebido, ou outro Evangelho, que é o que tem se aceitado, bem tolerais. E penso que em nada fui inferior àqueles grandes apóstolos, pois ainda que sejam rudes na palavra, não o sou no conhecimento. Em todo e por todo os temos mostrado. Bem, o trabalho dos cães religiosos, nesta carta que Paulo escreve aos Coríntios, diz, se vem alguém pregando a outro Jesus, e naturalmente aqui, mesmo nessa carta, Paulo dá continuidade e lhes diz no capítulo 5, no verso 16, diz, de maneira que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Do que estamos falando? Pois que o Cristo que pregavam os apóstolos era o Cristo, Jesus de Nazaré, o Cristo de José e Maria, o Cristo da Judéia, o Cristo de Nazaré. Então Paulo está dizendo, esse não é o Cristo que nós temos ensinado. O trabalho apostólico do apóstolo Paulo era apresentar a Cristo depois de que ressuscitou. Então, como começam os maus obreiros a enganar? Por que Paulo diz guardai-vos dos cães? Guardai-vos dos falsos obreiros? Porque eles persistiam em pregar a Jesus de Nazaré. E nisso se baseia a falsidade, claro, porque estás conhecendo a Cristo segundo a carne. Estás trazendo a história do bebê, da manjedoura. Não é isso que se baseia o Natal, não é isso em que se baseia uma missa, não é isso que se baseiam todas as religiões do mundo. Por isso eu tenho acusado a todas as religiões que estão em falsidade. Têm os sentidos extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Eles têm sido enganados com outro Jesus. Crescendo em graça, lhes prega o Jesus verdadeiro. Mas aqui fica claramente mostrado que o Cristo que pregavam os apóstolos era o que eles conheceram quando vieram nesses 33 anos. Eles pregavam essas experiências. Com isso,
o mundo tem sido enganado. Até agora você vê todos esses retratos de Jesus de Nazaré, e isso é conforme eles pensam, conforme a carne. Esse não é o Cristo que salva, esse não é o Cristo que nós pregamos e que nós lhe servimos em espírito e em verdade. Por isso o apóstolo diz, nós não confiamos na carne, somos a verdadeira circuncisão, os que em espírito servimos ao Senhor, e não nos deixamos levar pelas fábulas dos apóstolos. O dano tem sido grande, pregando a um Jesus incorreto. Por isso é que ele diz aí, se recebeis a outro Jesus que o que nós temos ensinado. Por isso é que em primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, quando ele começa a pregar, deixa eu ler rapidinho, ele diz no verso 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, pois me propus em saber entre vós coisa alguma senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Diz também no capítulo 15, verso 19, ele lhes diz, se nesta vida somente esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de comiseração de todos os homens. Se nesta vida você tem os olhos postos em Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, somos os mais miseráveis. Por isso é que diz o verso 20, mas agora Cristo foi ressuscitado dos mortos, primícias dos que dormem é feito. Este é o trabalho de Crescendo em Graça, apresentar a Jesus Cristo já ressuscitado, apresentá-lo depois da cruz, não antes. Se a fé que tu tem baseado no menininho Jesus, no menino Deus, no menino que te coloca aí na igreja para que lhe beije os pés, no Cristo pendurado numa cruz, em um símbolo de derrota, esse não é o Cristo correto. Esse é o falso Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, se algum vos prega a outro Jesus, a um só Jesus, o que ressuscitou, porque o que morreu já não conhecemos assim, diz o apóstolo Paulo. Depois diz no verso, também diz, ou se recebeis outro Espírito. O tema se divide assim. Nisso é que se baseia o engano dos falsos obreiros e dos falsos apóstolos. Diz o capítulo, repetindo o verso 4. Vamos ler de novo. Porque se vem alguém pregando a outro Jesus do que o que temos pregado, e qual pregava Paulo? O que havia ressuscitado depois da cruz. Ou se recebeis outro Espírito do que tens recebido, outro Espírito. Você ouviu essas pessoas que dizem, olha, te deixa levar pelo Espírito Santo? Me deixa levar pelo Espírito Santo? Com base em quê? Não, deixa te levar, ou seja, tu busca, e pergunta e te deixa levar, que te guie. O Espírito Santo não vem assim, abençoado. O Espírito Santo é o Espírito do Evangelho. O Espírito Santo te guia com base ao que está escrito. Imagina que eu agora pergunte, ó Jesus, me mostra a quem sirvo, a Jesus de Nazaré ou a Jesus ressuscitado. Me revela. Esse é outro Espírito abençoado. Tu sabes quantas pessoas têm se perturbado procurando direção do Espírito Santo? Isso é como a mesa, essa que chama um tabuleiro, ou me revela e começam a procurar letras, nos revela se há outro Espírito aqui neste quarto. Isso não tem sentido. Esses são sentidos extraviados. Nossas comunidades estão cheias de sentidos extraviados. São pessoas que não têm os pensamentos ordenados, não sabem se guiar pelo verdadeiro ensinamento do verdadeiro evangelho. Estão em outro espírito. Essas pessoas que têm saído de nós, se foram procurar outro espírito, entraram no labirinto. Espera, José Luiz, não pode ser. Não pode ser
o que ele diz, tem que haver algo mais. A Bíblia não foi escrita para que ele só a explique. Tem que procurar outras explicações, outros professores que nos orientem. Mas por que tu não podes te orientar pelo Espírito do verdadeiro Evangelho da circuncisão? Diz outro Jesus, outro Espírito. Isso de estar procurando direção do Espírito Santo, abençoado, tu vais terminar. Assim estão os pentecostais, metidos em um quarto, orando, me revela, me manifesta, Espírito manifesta, me fala. Se ele já falou, o que ele falou está escrito. O mesmo Jesus de Nazaré o advertiu. Ele disse, olha, eu tenho muitas coisas que te dizer, mas agora vocês não podem suportar. Como quem diz, deixa que eu morra e ressuscite, que eu vou lhes enviar a orientação. A orientação a enviou em 14 epístolas incorporadas. A verdade do Evangelho é que tu estás perfeito, de que o pecado foi tirado, que já foi destruído, de que tu estás curado, tu estás próspero. Esse é o Espírito que ia falar, falou, mas com base ao que Paulo escreveu. Não creram, mataram. Os apóstolos fizeram a vida dele impossível. Até que o mesmo Paulo não pôde fazer mais nada, além de dizer, olha, não julgueis nada antes do tempo. Isso está confuso, não julgueis nada, até que venha o Senhor nos explique. Pois o Senhor chegou, abençoado. O Senhor chegou através de minha pessoa. O Senhor está te falando, te dando as diretrizes corretas para que não caiais em outro Jesus, para que não caiais em outro Espírito, senão que te guies pelo que está escrito. E então também diz, o outro Evangelho. Quantas vezes temos dito que há dois Evangelhos, que não vão cair no Evangelho dos Apóstolos, porque esses são os cães. A isso aqui Paulo se refere, guardai-vos dos cães. Então, abençoado, tu tens que estar claro nas diretrizes, porque quando Paulo diz guardai-vos dos cães, é que há cães ao teu redor. Há cães que se metem na internet, há cães que aprenderam a falar como nós falamos, há cães que imitam, mas torcem a Escritura e te levam. Se tu estás meio preguiçoso, os sentidos extraviados te levam e te enganam. Você tem que estar firme no Evangelho da graça. Olha, a graça é como um contrato desses que você assina. Como quando tu pegas um telefone por 2 anos e tem que manter esse plano, a graça te comprou. Já tu não te pertences a ti mesmo. E o que começou a obra em ti vai terminar. Ele vai terminar, mas tu tens que ter os sentidos postos no que está escrito. A bússola te guia a crescendo em graça. A bússola te guia a JH. A bússola te guia ao Evangelho da incircuncisão. Não te desvies. Não deixes que teus sentidos se extraviem, caindo no labirinto dos que muitos, ou melhor, um punhado tem caído. Ainda que através da história por 2000 anos esteve toda a teologia, como estão atualmente em apostasia, por cair no enredo de outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Abençoados, amada igreja, que instruções claras para ti nesta hora. Até logo. Te desejo o melhor dia.